Muito obrigado, Presidente. Também queria cumprimentar o professor António Carlos Santos e Freire Martins pelo estudo, enfim, pela coordenação do estudo, que é um estudo absolutamente importante, naturalmente, que suscita debate aqui e lá fora, e oxalá também o suscite aí fora. O professor Carlos Santos, no início, referiu-se a um conjunto de estudos feitos nos últimos 12 anos, 13 anos, 14 anos. Este é o quarto, se não estou em erro. E a verdade é que não é pela ausência de estudos que a justiça fiscal não tem avançado. Tem avançado demasiado pouco para a qualidade dos estudos que têm sido realizados. E julgo que foi o professor Freire Martins que aqui disse que a questão é de opções políticas. E estamos perante a necessidade de optar politicamente. O resto é pouco menos que conversa. Porque instrumentos técnicos para sustentar e densificar opções políticas são relativamente fáceis de fazer e hoje há, enfim, uma base de dados incomensurável que o permite fazer. De toda a maneira, eu queria ter 2 ou 3 observações de fundo genéricas relativamente ao vosso relatório. O relatório síntese, eu não tive a oportunidade de o ler nas entrelinhas, portanto admito que no desenvolvimento setorial possa haver alguma das respostas para algumas das minhas questões, mas no relatório síntese parece-me que é justo eu colocar à partida 3 ou 4 questões. A primeira tem a ver com o modelo que vocês propõem para o IRS. Um modelo dito dual, um modelo que, queiramos ou não, tributa de uma forma muito diferente, ou propõe tributar de uma forma muito diferente, rendimentos conforme a sua origem. Enquanto que, com 7 escalões, ou com 3 ou com 4, não é essa a questão. Os senhores propõem, o vosso relatório, naturalmente, propõe uma tributação em sede de IRS que vai até aos 42%. Todos os rendimentos que advêm, por exemplo, de origem de capital, de investimentos financeiros, são no máximo tributados até 20%. Taxas liberatórias de 20%. Naturalmente haverá outras taxas liberatórias diferenciadas, mas fixemos-nos nesta. E a questão que eu vos coloco é exatamente essa. Aliás, vocês propõem mesmo até 42%, as categorias A, B e H, fixa a 20% no modelo dual, todas as outras categorias E, F e G. E, portanto, eu coloco-vos a questão, a necessidade de partir de uma filosofia diferente, que foi um pouco a do relatório que sustentou a reforma fiscal de 2000, que é a do princípio do englobamento. Não é legítimo que rendimentos com origens diferentes sejam tributados com esta diferença de nível, ou possam ser. Então, se há rendimentos de capital em que o sujeito passivo é tributado a 10%, por exemplo, essas taxas, essas mais-valias devem ser tributadas a 10%. Mas se há um sujeito passivo cujo englobamento global o faz recair no último escalão 42%, essas taxas, essas mais-valias devem ser tributadas até 42%. Deve ser de acordo com a natureza dos rendimentos da pessoa e não com taxas pré-fixadas. O argumento que aqui veio na voz do professor Freire Martins foi de que havia picos de rendimentos resultantes de mais-valias realizadas num determinado ano. E eu coloco, assim como há prejuízos, na nossa opinião mal, que são reportados num número de anos, também esses picos de mais-valias, se fossem exagerados e demonstradamente exagerados, poderiam ser distribuídos ao longo de anos para não onerar episodicamente num determinado ano aquele rendimento. E, portanto, nada a não ser uma opção política, permitam-se que vos diga isto, sustenta a proposta de uma tributação em sede de IRS que é claramente diferenciadora em relação à origem dos rendimentos. E esta é uma questão de fundo, na nossa opinião, que eu gostaria que vocês comentassem, naturalmente, do ponto de vista político. A questão da tributação do património. Naturalmente propõe e bem, já não vou entrar nas mais-valias, porque esta é uma história antiga, é uma história, e os argumentos contra as mais-valias apareceram logo que a reforma fiscal de 2000 foi aprovada, logo no dia seguinte o poder económico, pela voz do engenheiro Belmiro de Azevedo, ameaçou retirar as suas ações para a Praça da Holanda, conforme devem estar recordados,
E para uma praça holandesa, para uma bolsa holandesa, imediatamente o Dr. Pina Moura recuou a 7 passos e alterou aquilo que tinha sido aprovado meio ano antes, aqui, com um largo consenso. Portanto, a tributação do património. Eu creio que há muito património que vocês não abordam. Não sei se abordam, se não. Por exemplo, aquele património que não tem a ver com património imobiliário. O mobiliário de ações está apontado, através de taxas liberatórias. Mas há outro tipo de património que não está aqui minimamente tratado. E que, por exemplo, na vizinha Espanha, é tratado. Por exemplo, outro tipo de património, obras de arte, porque não se investe só em casas no nosso país, mas investe-se noutro tipo de património. E esta questão era importante. Quanto à tributação do imobiliário, património imobiliário, eu admito que possa haver uma alteração, mas também pode haver uma outra solução. Eu suponho que vocês admitem também que é uma alteração do cadastro, que é prometida desde 2003, mas que nunca é concretizada, e já passaram 7 anos. E, naturalmente, isso permitirá, obviamente, necessariamente, uma redução de taxas. E, portanto, colocava-vos contra esta hipótese alternativa que corresponde a um alargamento de base tributária, naturalmente. Outra questão, em sede de IRC, do imposto do rendimento das pessoas coletivas. Eu creio que, em várias partes do vosso estudo, vocês apontam na necessidade de diminuir benefícios fiscais. E isto é válido para o IRC e para o IRS. E eu creio que ficam muito longe de apontar soluções. Quais são aqueles benefícios fiscais que, do vosso ponto de vista, não têm justificação? E quais são aqueles que têm justificação? Em sede de IRC, sobretudo, porque não é legítimo nós estarmos com taxas efetivas que vocês apontam para cerca de 15% a partir de uma taxa nominal de 25%, que é, grosso modo, quase igual à taxa mais baixa de IRS, que é 10,5%. E, portanto, quanto àquilo que deve ser a eliminação e a simplificação em sede de benefícios fiscais, permita-se-me uma expressão que pode ser injusta, mas o relatório fica por uma espécie de discurso redondo e um ensurdecedor silêncio quanto às soluções apontadas. Portanto, gostava que, se fosse possível, avançar nesta matéria.